Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram E sobre a aqui Bíblia. então, no quarto dia, nós vemos as luzes nos céus para governar, né? No quinto dia, no terceiro dia, eu esqueci de falar, aparece a vida vegetal. É interessante não dizer que Deus criou os vegetais, né? Os vegetais aparecem da terra que, claro, Deus tinha criado no princípio. Ele apenas ordena, né, no versículo 11, disse Deus, produza a terra erva verde. A terra que tem, então, o encargo agora de produzir erva verde. Erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, etc. Então, é claro que Deus criou todas as coisas, né? Mas essa é uma criação derivada de algo que já existia. A terra. A terra. Percebe? E eu vou mostrar mais para frente o porquê que existe uma distinção nisso. Mas vamos ao quinto dia, então. É aqui que a coisa pega. É o versículo 20 ao 23. Ele fala, e disse Deus, produzam as águas abundantemente. A versão atualizada diz, povoem-se as águas. Ele não está dando ordem para a água produzir. Isso aí o evolucionista adora a versão corrigida do Almeida, né? Porque o evolucionista acha que a vida surgiu de uma sopa de elementos químicos na água, que aí se juntaram, se conheceram, namoraram, casaram e deram origem à vida. Não é dessa sopa primordial que a vida surgiu. A vida só pode ser criada por Deus. Uma das primeiras coisas que eu aprendi foi isso. E eu nem aprendi aqui de Gênesis. Eu aprendi de Êxodo. Quando diz lá todas as pragas que Deus ordena que caiam sobre o Egito, uma delas, porque lá o rio produz rãs, né? Ou seja, porque as águas produziram rãs, estavam lá, de alguma forma os girinos estariam lá, em algum lugar. Mas quando fala que Deus produziu piolhos, né? Acho que é piolhos. E toma piolho para todo mundo, para todos os animais, para todas as pessoas do Egito, todo mundo se coçando. Até ali, os magos de Faraó repetiam os milagres, os sinais que Moisés fazia pelo poder de Deus e os magos faziam pelo poder de Satanás. Porque eles eram feiticeiros. Era isso que aqueles magos de Faraó eram. Eles eram feiticeiros, Janes e Jambes, tem até o nome deles lá no Novo Testamento. Eles eram feiticeiros. Mas na hora que chega de produzir do pó, da matéria inerte, que é morte, a Bíblia sempre associa pó com morte, produzir os insetos, eles não conseguem. Eles não conseguem, porque a vida, só Deus pode produzir vida. E agora então aqui, o que você vê? A vida que eu digo, vida animal, vida que tem ânima, que tem alma. Uma planta não tem alma, infelizmente, pode parecer muito bonita a planta, não tem alma. Só nos livros esotéricos que eu lia antes da minha conversão, que as plantas choravam, as plantas sofriam, as plantas sentiam dor, né? Mas na época eu era daquela turma de abraçar a árvore, eu era daquela turma que eu acreditava, eu era da turma domingana que eu gosto. Antes da minha conversão, era assim, metido com todas essas filosofias, né? Então, você mordia o alface e ficava esperando o grito. Mas, claro, que não ia gritar. E aqui, então, no versículo 20, ele está apenas ordenando que as águas sejam povoadas de enxames de seres viventes. Voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos céus. Mas no versículo 21... ele vai deixar claro que é ele quem cria os seres viventes, ou seja, os seres animados. Os seres animados. Na versão corrigida, diz que Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente. De alma vivente, porque um bicho tem alma. A baleia tem alma. Não me pergunte que tamanho a alma da baleia, ela tem um grande coração. Mas a alma é onde tem os sentimentos. Então você vê que uma baleia, ela sofre. Você vê que um elefante, por exemplo, o elefante visita
o lugar da morte dos seus ancestrais. De onde vem isso? De uma alma que tem no elefante. Você chega em casa, seu cachorrinho fica sacudindo o rabo, todo alegre. Por quê? Porque ele tem uma alma. Ele vê você, ele se alegra porque ele gosta de você. E aí, como costumam dizer, né? Só se vê a sogra, tem que cortar o rabinho do cachorro. Mas não, você deixa ele sacudir, porque ele pode ficar contente também com a chegada da sogra. Você que talvez não. Mas ele tem alma. Olha que coisa linda. Mas ele não tem espírito. Apenas os seres humanos têm o espírito, que é a única parte, porque nós somos tripartidos, nós somos uma trindade. Espírito, alma e corpo. Começando sempre por espírito, a Bíblia nunca começa por corpo, alma e espírito, como a gente costuma às vezes falar, né? Ah, somos corpo, alma e espírito. Não, somos espírito, alma e corpo. A Bíblia sempre começa pela parte mais elevada. E a alma está ali agora, e Deus criou os grandes animais com alma. Répteis de alma, uma cobra tem alma, um lagarto tem alma. A pulga tem alma. Não sei como é que ela se apaixona pela outra pulga, mas ela tem alma, ela tem sentimentos. Estranho falar isso, né? Mas ela tem sentimentos. O Covid não tem, porque o Covid não é um ser vivo, o Covid é um veneno. Ele não está caracterizado como um ser vivo, ele está caracterizado mais como um veneno. E ele, aqui então, aqui vem o ponto, olha que interessante. Quando nós vamos lá no versículo 1, no versículo 1 fala assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Essa palavra criou, no hebraico, é bara. Bara. Depois, ao longo de todas as coisas que Deus vai fazendo aqui, ela não aparece. Ela não aparece. Mas ela vai aparecer de novo no versículo 21, quando Deus cria a vida. Quando ele cria a vida. Fala, criou, pois Deus, os grandes animais marinhos. Aí é bara de novo. Por que é bara outra vez? E se a gente vai de novo, mais adiante, no versículo 27, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Aí é bara também. Então, no segundo capítulo, quando Deus faz o homem do pó da terra e a mulher da costela do homem, veja que ali não é exatamente a criação dos seres humanos. É claro que ali eles passam a existir. Mas Deus criou antes. Foi no sexto dia. Ele criou do nada uma alma vivente, um ser vivo. Percebe? Porque lá em Gênesis 2, ele molda, a partir do barro da terra, ou do pó da terra, ele molda um corpo para o homem. Então é muito importante entender essa distinção. A vida não surge do nada, a não ser pela intervenção divina. A vida não veio do barro. A vida não veio das águas. A vida não veio do pó das estrelas. A vida não veio das estrelas. A vida é criação original, patenteada com copyrights de Deus. Porque ninguém mais consegue fazer isso. Ninguém consegue criar vida. Sempre quando você vê assim, os cientistas criaram lá a vida em laboratório, não criaram nada. Eles usaram coisas que já existiam para produzir alguma coisa lá que não é a vida. Quando Deus cria a vida, é a vida. É a vida original de Deus. Então é importante entender essas diferenças que acontecem aqui no livro de Gênesis, porque no capítulo 1 de João, deixa muito claro no versículo 3 que todas as coisas foram feitas por Ele, por Cristo. Ele é o agente ativo da criação. Você tem Elohim aqui no Gênesis, é Elohim quem cria todas as coisas, porque Elohim é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas lá em João 1,
mostra quem foi o agente ativo, porque ele é o Verbo. Ele é o Verbo, ele é a palavra de Deus, é Cristo. Então todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Se nós vamos lá para Colossenses 1, versículo 15, diz que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Agora, por favor, não vá você perguntar se ele foi criado porque aquele é chamado de primogênito. Não. Primogênito é o que tem a primazia, o primeiro lugar. Porque se eu perguntar para você quem era o primogênito, Jacó ou Esaú? Era Esaú. Mas como que Jacó ficou primogênito? Porque ele comprou a primogenitura de Esaú por troca de um prato de lentilhas. Então, primogenitura é a posição do principal. O principal é primogênito. Ok? E vai então dizer que porque nele foram criadas, em Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E lá em Hebreus 1, versículo 3, também falando de Cristo, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Isso aqui é muito interessante. Os cientistas estão aí tentando descobrir o que eles chamam de a partícula de Deus. O que é a partícula de Deus? Não sei se é exatamente isso que eles falam que é, né? Mas eu estou imaginando que seja. Porque isso que fala aqui em Hebreus é o seguinte: quando eu bato palmas, como é que eu consigo bater palmas com duas mãos que são feitas de moléculas e essas moléculas são feitas de átomos? E entre os átomos os átomos são feitos de elétrons, nêutrons, prótons e já descobriram mais outras coisas aí que eu não sei, eu faltei na aula. Mas e entre essas partículas miniaturizadas aí da matéria, existe espaço vazio. Então quando eu faço assim, por que a minha mão não mistura? Por que não entra uma mão na outra? Se são apenas átomos. Quem que segura todas as coisas criadas de maneira a permanecerem íntegras? Porque senão eu sentava na cadeira e misturava com a cadeira. Percebe? Por que a matéria não se mistura? Não se mistura. Porque tem um que sustenta todas as coisas com a palavra, pela palavra do seu poder. Então, quando nós vemos essas coisas tão belas aqui de Gênesis, né, é muito importante fazer essa distinção do que Deus criou e do que Deus fez. Ele cria a partir do nada vida. E ele faz as coisas a partir de coisas existentes. É como a lei de Lavoisier, né, que a gente brinca até, nada se cria, tudo se copia, né? Mas é que Lavoisier fala que tudo se transforma. Então você tem lá um minério de ferro que se transforma numa faca, é transformado numa faca. Você tem um couro, é transformado num sapato. Ninguém criou o couro, nenhum ser humano criou o couro, mas o ser humano criou a vaca, e depois o couro, depois criou o sapato. Ou fez, né? Então, entender a distinção que existe em Gênesis entre as coisas criadas e as coisas feitas. Criadas do nada, a alma é criada do nada, o ser vivo é criado do nada. O seu corpo, sim, é moldado a partir de coisas feitas. Aí sim, você pode até falar assim, não, o meu corpo veio das estrelas, eu sou pó estelar. Tudo bem, se você acha que veio das estrelas, caiu aqui um montinho de pó e você foi formado a partir... Mas a vida não veio das estrelas, não. A vida veio de Deus. Agora, uma outra coisinha que eu achei que a gente deveria talvez mencionar em conexão com aquele dia em que, no quarto dia, né, o quarto dia em que são colocados os governos
é um governante que é muito importante e aparece ao longo de todas as Escrituras. Ele leva o título de príncipe. E quando você vai nos profetas do Antigo Testamento e descobre quem era Satanás no começo, Satanás foi criado, era um querubim da guarda, ou seja, o que era um querubim da guarda? Os querubins da guarda eram tipo a guarda pessoal do presidente da República, aqueles agentes que ficam mais perto dele. Esse era o querubim da guarda, o mais elevado. Ele foi criado, ele esteve no Monte Santo, que fala lá, eu não sei se é Isaías ou Ezequiel, mas ele tinha uma dignidade, ele tinha um poderio, ele tinha um título de administrador da criação. Quando Deus criou o ser humano, foi dado ao ser humano essa administração. E o que o ser humano fez com essa administração que ele recebeu? Chutou para escanteio. Então é por isso que hoje você lê nos evangelhos Satanás chamado de príncipe. Príncipe deste mundo. Porque lá no outro mundo, não estou falando que existia outro mundo, mas existia numa criação prévia, ele provavelmente foi o príncipe dela. Existia um governante lá também. E a história se repetiu. Esse governante de lá pecou, tudo se deteriorou, tudo se encheu de desordem, de trevas, de águas em agitação, para Deus agora reformar toda a terra de novo, para trazer um outro governante para a terra. O homem, Adão, que também entornou caldo. Agora vem aí um governante que o Senhor falou. Eu vou, mas agora vem aí o príncipe desse mundo. Ou seja, ele ia entrar em ação para fazer as artes dele ali no final, né, da condenação do Senhor Jesus. Tentar todos que tinham que ser tentados e mexer os pauzinhos para que Cristo fosse até a cruz, porque ele achava que aí ele ia vencer, mas não ia. Mas ele é chamado pelo próprio Senhor Jesus de príncipe desse mundo. Então ele é uma autoridade também. E ele fala lá quando ele tenta Jesus no monte, ele fala, ele pede a adoração do Senhor Jesus, né, que ele me adore e tal. Ele fala assim, eu te darei todos os reinos do mundo, porque a mim me foi dado. Então ele tem mesmo esse poder, ele tem mesmo essa autoridade sobre o mundo. E nós não podemos esquecer disso. E ele vai exercer com liberdade restrita, né, até certo ponto, essa sua autoridade depois da partida da igreja da terra. Quando os poderes que governam o mundo estarão todos tão corrompidos, tão dissolvidos naquela junção de barro com ferro, que é o último pé lá da estátua, que é o último pé da estátua, são os pés da estátua de Daniel, que é a mistura que não dá liga. Barro é poder, barro é humanidade e ferro é poder. Duas coisas que não se juntam. E aí, com isso enfraquecido, todo o sistema humano, de autoridade inclusive, entra em cena esse para fazer gato e sapato da terra. Então ele está aí, ele é o príncipe do mundo. Nós não podemos achar que não tenha príncipe no mundo. Tem um príncipe nesse mundo. E esse príncipe é Satanás, é o diabo. Então, isso aqui, Gênesis, daria para a gente ficar horas conversando aqui, mas eu acho que a paciência de vocês já terminou e a minha voz já está quase lá. Eu espero que a gente volte depois, os irmãos aí me ajudem mais também nesses versículos que eu já passei por alto em cima deles, atropelei esses versículos, mas eu tenho certeza que eles têm muitas coisas mais a falar sobre eles. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.